Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu convido vocês para louvar o nosso Senhor aí da sua casa. Que nós possamos levar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração. E que neste momento você possa utilizar esse momento de louvor para buscar o Senhor, a presença dEle e trazer a paz dEle sobre nós através das letras dessas músicas. Em nome de Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Senhor, nós convidamos o Senhor para vir sobre nós, sobre a nossa nação, Senhor, sobre o nosso país. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura do Senhor, venha trazer o milagre do Senhor no nosso país, Senhor, e que essa praga não venha alcançar os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono,
Bom dia, extensa rede do leste de pessoas que Deus me deu a honra de conviver e de cuidar e automaticamente, né, na mão dupla do amor de Deus, ser cuidado também. Vivemos coisas tão novas nesses dias, nesses 63 anos, eu nunca tinha vivido quarentena, a não ser na minha infância, e eu não me recordo muito nas epidemias que tivemos ainda de paralisia infantil, né? Poliomielite no grupo escolar, lá em Araguari. Eu sei que passamos por isso antes da erradicação dessa doença. E eu me recordo também de alguns pânicos quando leprosos vinham à cidade mendigar. Lembro dos pais colocarem as crianças para dentro e eles passarem montados a cavalo e os adultos indo até eles, pendurar nas celas, colocar, né, nas sacolas algum gênero alimentício. Mas nunca tinha vivido nada como isso agora. Algumas doenças nos deixaram mais distantes dela, pelo menos um grupo grande, né? Quando veio a AIDS, parecia ser uma doença que ficaria restrita a homossexuais e hemofílicos, e de repente isso tomou conta de tanta gente e causou tanto medo e susto nas pessoas. Mas agora é uma coisa nova, nós estamos precisando ficar em casa, nós não podemos nos encontrar, nós não podemos circular, né? E nesse momento em que eu entendo as autoridades que estão sobre mim, oro por elas e as abençoo, eu procuro ser obediente e tenho procurado ocupar esse tempo que de repente ficou grande para conversar aqui pelo telefone, para estudar, escrever, para acalmar alguns, alegrar outros, matar a saudade de outros. Então, num dia de culto como esse, eu posso fazer um áudio aqui, deitado na minha cama, e saber que as coisas vão chegar até você. Você vai me ouvir, você vai orar por mim aí, você vai pegar alguma coisa que o Espírito Santo de Deus vai querer dizer a respeito de como o Senhor pode fazer algo quando as coisas não estão bem na vida de muitos. Que Deus nos abençoe como país, lembrando que a dor não é só nossa. Ontem eu vi pela segunda vez uma notícia no jornal, no Band News, empresários brasileiros que estavam importando respiradores da China decidiram fazer uma coisa linda. Eles vão emprestar os respiradores para a Itália, porque hoje nós não estamos no pico da pandemia, mas lá eles estão precisando, né? Ontem morreram quase 800 pessoas. Só mortos ontem na Itália foram quase 800. Eles vão emprestar os respiradores para quando nós precisarmos, eles já terão saído do pico da crise. É interessante que no mundo capitalista, em que parece que o negócio é vender, é aproveitar a crise, é aproveitar a doença, é aproveitar
a escassez. Eu fiquei feliz de achar gente sobre o mundo que pensa além do lucro, né? Os respiradouros vão para a Itália, enquanto a gente não precisa deles. E a hora que nós precisarmos, eles nos devolvem. A gente não é dono de nada. Deus é dono de tudo, né? Faça alguma coisa por alguém. Nesses dias nós vamos começar um movimento para montarmos cestas. Eu estou preocupado com os haitianos, onde, segundo estimativa, mais de 60% são ambulantes. Vivem de vender água e eletrônicos na 44 e ao redor da rodoviária. Essas pessoas estão em casa, elas teriam que pagar aluguel, comer, né? E cuidar ainda de famílias que ainda moram no Haiti. Eles mandam uma parte do que ganham em dólar. Então, num tempo que o dólar bateu 5,50, eles ganharam o mesmo valor aqui. Ainda tiveram que mandar um valor menor para o familiar dele no Haiti. Então, nesses dias, se puder, traga o seu dízimo até a igreja, você que vai receber salário por ser funcionário público ou aposentado, né, ou está numa estrutura que não ficará desprovido. Peço que você traga seu dízimo. Nós vamos também fazer compra de comida. Traga 1 litro de óleo, sal, bolacha, um pacote de macarrão, açúcar. Açúcar nós temos um pouco. Arroz, né? Traga creme dental, papel higiênico, o que você puder deixar para que a gente ajude esse grupo nesse momento. Nesse culto, então, que Deus receba nossa gratidão por não estarmos sozinhos, por sermos igreja e família e amigos. Deus abençoe a cada um, graça e paz. Descansarei, pois
Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite preparando essa palavra para você, que está sendo ministrada então no dia 22 de março de 2020, dia em que nós temos vivido, situações atípicas, situações nunca antes vivenciadas por todos nós, acredito, em que nós temos que estar de uma forma confinada, em quarentena em nossos lares. Que nessa palavra de hoje ela possa te trazer alimento, possa ser luz, possa ser bênção na sua vida e na vida dos seus. Para tanto, eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 20. Versículo 20 até o 27. Gênesis, capítulo 9, versículo 20 em diante. Diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Vejam que aqui nós temos uma primeira declaração de homem para homem. Antes, nós vemos várias declarações, várias citações de bênçãos, em que Deus declara para o homem, mas aqui nós vemos um homem, Noé, a seus filhos, fazendo essa declaração. Nós temos vivido dias, como abri a palavra, em que o nosso convívio tem se tornado, digamos assim, mais intenso, mais próximos. Nós somos, muitas vezes, forçados a estarmos num relacionamento familiar há um tempo e a uma forma que talvez não seja o que nós vivenciávamos antes. Em um tempo juntos muito maior. E hoje por quê? Porque está se falando, e essa palavra homework, por exemplo, ela tem sido muitas vezes repetida e usada, e a gente tem dito e falado, e aí a gente observa que, tal qual nós estamos hoje, Noé também esteve assim com a sua casa. Noé também esteve assim, diz a palavra de Deus, que ele então construiu uma arca e esteve nessa arca fechado durante 40 dias de chuva que caiu sobre a terra. Depois desses 40 dias, disse que ainda levaram 150 dias para que as águas baixassem. E há quem diga que até então ele ficou quase que um ano ou mais um pouco, dentro da arca, até que ele então pudesse sair com os seus. Ou seja, ele estava na arca com a sua esposa, com seus 3 filhos e com as esposas dos seus 3 filhos. Então nós temos aí 4 casais que viveram juntos numa arca durante vários meses, sem poder sair dali. E eu digo a você que quanto mais dias a gente conseguir ficar dentro de casa, nós vamos conseguir reduzir exponencialmente a proliferação desse vírus e, portanto, vamos respeitar as autoridades. Dentro, então, desse contexto em que nós vemos a primeira declaração de Noé para com os seus filhos, nós vemos que Noé não saiu a mesma pessoa depois que ele saiu da arca, nem bem como seus familiares. E assim também nós não sairemos iguais depois desses dias em que nós estivermos em nossas casas, retidos, digamos assim, até que passe essa circunstância ou boa parte desse período de proliferação. E aí aqui eu quero então chamar a atenção a nossas relações familiares nesses dias. Eu quero chamar a atenção àquilo que nós então temos a oportunidade de ter entre nós como família, de estarmos
escolhendo a forma de nós nos relacionarmos. As relações, então, elas se intensificam e nessa maior relação, a gente, que claramente, se antes a gente deslizava, agora os deslizes, eles acontecem de uma forma mais contínua. A gente passa a faltar e a decepcionar e a desapontar o outro de uma forma mais rápida, mais fácil, mais repetida. E isso pode nos trazer situações ruins. Noé foi severo com o seu filho caçula, aliás, com seu filho caçula. Ele foi muito severo. Ele foi de uma forma a não entender a situação e a tomar um partido de forma que isso pudesse acometer não somente ele, como filho, mas quando na verdade ele amaldiçoou não seu filho, mas o seu neto. Porque a palavra diz que maldito seja Canaã. Canaã era o filho mais novo de Cão. E os 3 filhos de Noé eram Sem, Jafé e Cão, o mais novo. E assim, nós vemos que ele declarou uma palavra maldita para o seu neto, em virtude de um deslize do seu filho para com ele. Em virtude de uma situação de imaturidade, de uma situação em que é passível de qualquer um, às vezes, cometer esse deslize, essa falta. E ali, então, ele de uma forma dura amaldiçoou seu filho, de uma forma que essa palavra, inclusive, mal utilizada e utilizada de forma abusiva, chegou até a justificar o racismo, a justificar o apartheid, justificar de forma, então, que nos nossos dias, no nosso século passado, né, em 90, final do século, em 93, 97, quando foi o fim do apartheid, que nós tivemos, então, aí a condição de melhor igualdade, que inclusive levou mais de 20 anos, ou ainda leva, acredito que ainda há a questão do preconceito ali, com certeza, sobre os negros, em relação a ele sendo exemplo, né, de descendente de Cão, de Canaã. E aí, o que ocorre? Nós vemos uma condição em que o que tem saído da boca do pai para o seu filho, o que é que tem saído das nossas bocas para os nossos filhos? De que forma nós temos agido para com os nossos relacionamentos? De que forma nós temos declarado sobre aqueles que estão hoje em casa? E hoje a gente está em casa. E é uma oportunidade da gente ter uma convivência fortalecida ou então ferida. Veja que isso é uma decisão nossa. É claro que deslizes eles são inevitáveis. Veja que o pai erra com o filho erra com o pai, mas nós temos a escolha daquilo que nós vamos declarar para o outro, né? Então veja que eu não acredito que Deus tivesse esse plano para a vida de Canaã e os seus. Com certeza, o propósito na vida que Deus tinha para a família, as descendências de Cão, era de vida e vida em abundância. Porém, em declaração aquilo então chegou a ponto de amaldiçoar a vida daquela linhagem, né, digamos assim. Nós temos esse poder. A palavra de Deus nos ensina que os pais devem ser honrados pelos filhos. E a palavra de Deus diz também que os pais não devem provocar os seus filhos à ira. Nós não devemos desanimá-los diante daquilo que muitas vezes a gente declara, diante daquilo que muitas vezes a gente escolhe declarar. Eu lembro, em relação a isso que os pais dizem para os filhos, eu tenho uma lembrança para você ver de que forma que marca. Eu lembro do meu pai, quando eu tinha aí por volta de 11 anos, eu passando pela sala, um irmão meu mais velho comenta com meu pai, o Danilo tem uns peitinhos, né? E aquilo me marcou porque eu passei reto e duro e nem quis parar, e aquilo ficou na minha memória. Ficou na minha memória de tal forma que eu passei a não mais jogar na linha no futebol, eu passei a sempre jogar no gol. Eu sempre era goleiro no futebol de salão ou goleiro no futebol de campo, quando eu tinha, então, o risco de ser escolhido como time sem camisa, porque eu passei a ter vergonha. Eu passava a colocar esparadrapo
aqui no sério, nos seios, no mamilo, para poder fazer o quê? Para poder diminuir o tamanho, para poder então eu me sentir mais parecido com os demais. Baseado o quê? Baseado numa fala rápida e breve do meu pai. Eu tive isso até os 30, digamos assim, nessa condição, e isso é o quê? Isso levou um tempo para que eu pudesse me aceitar naquela condição que, obviamente, era uma condição hormonal, uma condição de adolescente, que eu estava em crescimento, mas aquilo me afetou. Nós temos, sim, que tomar cuidado com aquilo que é dito, com aquilo que é falado. E aí eu coloco nessa noite para você a condição de que você, pai, você, mãe, seja o sacerdote da sua casa, seja aquele que abençoa, seja aquele que traga a presença do Senhor no seu lar. Nesses dias, então, como eu falei, nós temos a condição de sermos bênção ou sermos maldição, baseado naquilo que sai da sua boca nesses dias que você está com esse convívio bem intensificado por causa da quarentena que nós estamos passando. Veja então que nós aprendemos a respeito de bênção, e até há uma bênção sacerdotal ali no livro de Números, capítulo 6, em que fala a respeito, de que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti. Essa bênção sacerdotal, ela é dita muitas vezes nos finais dos cultos, no intuito sim de abençoar, e a palavra diz que esse é o propósito da bênção. O propósito da bênção é que nós declaremos para que Deus abençoe seu povo, é assim como Deus fala aqui ao final, para que o meu nome seja sobre os filhos de Israel, e assim eu os abençoe. E aí, hoje, inclusive, nós temos outra citação que a gente utiliza muito, não só essa, mas aquela que está escrita lá no capítulo 13 de 2 Coríntios 13, que fala, em que Paulo, despedindo dos seus, ele pega e fala, E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. E assim, então, nós temos essa atualização dessa bênção, até como a gente pode pegar como exemplo para a gente aprender como abençoar. Porque uma bênção, normalmente a gente fala de coisas que você realmente deseja para a vida dos seus. Deseja para que realmente eles tenham vida e vida em abundância. E aqui a gente aprende, ele fala que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Essa é a primeira coisa que a gente tem que intensificar para poder entender que nós precisamos usar para com a nossa boca falar da graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem para nós essa graça em que não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu creio, porque o justo viverá pela fé, não pelas obras que ele comete, não por aquilo que ele faz, certo ou errado, mas pela fé e a certeza de que o nome de Jesus levou sobre si toda maldição, toda enfermidade, levou toda a culpa do pecado sobre a vida de Jesus. E isso é a graça. A graça, aquilo que nós merecíamos receber, nós não vamos receber. Aquilo que nós almejamos, mas não merecemos, nós vamos receber, porque é graça. A graça de Deus nos dá isso. E aqui então, Paulo despede aos Coríntios dizendo, e a graça do Senhor Jesus. E aí ele fala, e o amor insondável do Pai, o amor de Deus, esse amor que entregou seu Filho. É um amor incondicional, um amor do qual nós não podemos, digamos assim, retribuir. E não há nada, portanto, que você faça ou deixe de fazer que ele vai te amar mais. E aí, portanto, nós temos o amor de Deus. Esse amor incondicional, esse amor dado, esse amor entregue, esse amor que o Senhor nos oferece. E por fim ele fala, e a comunhão do Espírito Santo. Então nós temos essas três partes
como exemplo de bênção que a gente declara para os nossos filhos, para os nossos queridos. A gente pega e fala da graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, que é o quê? Que é o selo, que é a presença do Senhor em nós, que é aquilo que nós temos para poder ter a presença do Senhor em nós. Nós vemos então que isso é aquilo que nos traz vida. Nos traz vida tendo essas três coisas e que nós devemos declarar para os nossos. Nós somos ministros de uma nova aliança. E essa nova aliança, ela é baseada no perdão. Ela é baseada nessa figura melhor que exemplifica o amor, que é o perdão. Portanto, nós temos a oportunidade agora de termos as nossas relações familiares restauradas. Tem pessoas que antes não conversavam com a outra dentro da sua casa e agora está tendo que ficar dentro de casa. Tem pessoas que não tinham essa experiência e agora estão tendo que se adequar. E essa é a oportunidade que, de certa forma, nós temos para poder restaurar esse relacionamento, restaurar as nossas convivências, mas ela parte, então, do princípio do perdão. Porque, com certeza, eu devo pedir perdão. E, com certeza, eu devo conceder perdão. Porque eu cometo deslizes, assim como os meus, que me amam, cometem deslizes contra mim. E assim, nós devemos perdoar uns aos outros. Se você que hoje, virtualmente, está nos visitando, pense nisso a respeito. Você está aí na sua casa, no seu lar, e você tem essa escolha. Porque o perdão é uma escolha, não é um sentimento, não é uma emoção. Ah, eu sinto vontade de perdoar essa injustiça. Não, o perdão é uma decisão. O perdão é uma escolha. E isso tira um peso do seu ombro e você libera o outro para ser abençoado e não amaldiçoado. E você não vai de novo reviver aquilo, porque você vai estar vivenciando novamente aquele sentimento ruim se você não liberar perdão. Faça, libere perdão, aproveita nesses dias em que nós temos essa oportunidade de podermos conviver juntos e, em nome de Jesus, não aceitar nenhuma maldição dita sobre nossas vidas. Se antes você com certeza ouviu alguma coisa dos seus pais, você que é adulto, ou mesmo você que hoje já tem uma vida de maturidade, capaz de então de discernir aquilo que te disseram, e você poder escolher perdoar e poder declarar a bênção e a palavra do Senhor de bênção sobre a sua vida, porque não há nome acima de qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus. E não há, então, nenhuma declaração acima desse nome. E se o Senhor Jesus declarou vida, e declarou vida em abundância, e disse que levou sobre si toda maldição, e ele declarou sim, e isso é fato, e aí o que nós temos? Receba essa palavra, receba isso com fé e acredite que nenhuma maldição há sobre a sua vida. Receba essa palavra. Receba então e entenda que o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. E escolha o perdão sobre si próprio. Porque assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós também seremos perdoados pelo Pai. Receba esse perdão, receba essa palavra, seja sacerdote na casa sua, seja aquele que declara bênção e não maldição, seja aquele que faz com que a vida seja crescente. Esses dias de homework eu trabalhei essa última semana de uma forma muito intensa e fui indisciplinado no tempo e acabou que eu fiquei então até irritado por demais e eu cheguei inclusive a ficar irado com a minha esposa sem motivo. E aí eu cheguei para ela e falei assim, eu reconheço, né? E ela de uma forma muito amável perdoou e nós estamos bem. Por quê? Porque eu não estava acostumado. Mas é aí que entra a ideia de que nós temos a cada dia uma oportunidade, uma folha em branco para a gente poder escrever nela, viver de uma forma diferente do que eu vivi ontem. Você não precisa ser a mesma pessoa de ontem. Seja uma nova pessoa. Seja uma pessoa que declare bênção. Seja uma pessoa que fale vida ao você declarar. Escolha.
Faça essa escolha. Vamos orar? Senhor Jesus, nós falamos nesta noite aqui a respeito disso, Pai. A respeito de nós escolhermos declarar bênção, declarar vida, de guardar os nossos lábios, porque o Senhor nos deu este poder, o poder de abençoar. E assim nós queremos usar deste poder, porque a língua tem poder. E assim, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude nessa tarefa, nos ajude e nos agracie com Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. E que nesses dias, Senhor Deus, de quarentena, nesses dias em que estamos fechados em nossas casas, nós possamos aproveitar para sermos fortalecidos em nossas relações e não, Senhor Deus, feridos, machucados, mas que nós escolhamos declarar vida um para com o outro e escolhamos perdoar, que nossos filhos nos perdoem e que nós possamos perdoar os nossos filhos, que nós possamos perdoar os nossos pais, que nós possamos entender, Senhor Deus, que somos falhos e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Seja com Teu povo nessas dias, Pai. Seja com Teu povo nessa quarentena, Senhor Deus. Seja com Teu povo e livra, Pai. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada lar, em nome de Jesus, abençoado. Amém.